Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai continuar aquela conversa sobre cabeçotes. Nessa terceira parte dessa série de vídeos sobre cabeçote, a gente vai abordar as variações de câmara de combustão e no fim a gente vai falar da taxa de compressão e da influência dela no desempenho do motor. Bom, o que é câmara de combustão? Qual é o formato delas? Onde elas ficam? Por que se fala tanto disso quando a gente fala de motor de automóvel e de motor de combustão interna? Porque a câmara de combustão é o local onde ocorre a combustão da mistura ar-combustível e é isso que resulta na produção de trabalho do motor. Simples. Então, ela é muito importante, certo? Ela é formada pela uma parte das paredes do cabeçote e pela superfície de topo do pistão. Certo, mas o que é que tem na câmara de combustão? Bom, se eu tenho a superfície do cabeçote, eu posso ter válvulas? Posso ter câmara de combustão sem válvulas? Pode. E aí é que já surgem as duas primeiras variações, a câmara de combustão Ricardo, que foi uma das primeiras, e a câmara de combustão com válvulas no cabeçote. Vamos começar por essa mais antiga, para a gente entender um pouco disso, porque eu já falei dela no vídeo passado, mas eu dei só uma pincelada, né? Então, como o próprio nome diz, essa câmara foi projetada por um engenheiro chamado Harry Ricardo, um engenheiro inglês que trabalhou no desenvolvimento do começo do automóvel e de motores de combustão interna. Então, qual era o objetivo dessa câmara, né? Eu tenho que o cabeçote é apenas uma tampa com formato que direciona a mistura ar-combustível que está sendo comprimida em direção às válvulas. E as válvulas são posicionadas no bloco na lateral do pistão. Então, como você pode ver na foto, à medida que o pistão sobe, as paredes da tampa do cabeçote direcionam a mistura ar-combustível para as válvulas. Esse tipo de câmara, foi utilizada, mas entrou em desuso, pois não tinha tanta eficiência. Talvez pela baixa taxa dos motores da época, que nesse tipo de aplicação, né, que tinha para esse tipo de cabeçote e câmara de combustão, era de cerca de 6:1, o que é uma taxa muito baixa. Talvez por isso não tivesse tanta eficiência, porque de uma certa forma a turbulência da mistura dentro da câmara era razoável, mas ainda assim não conseguiu bater emissões e a eficiência necessária para se extrair uma boa potência. E então surgiram as câmaras com válvulas no cabeçote. Qual era a grande vantagem disso? Esse tipo de câmara descontinuou basicamente e rapidamente as câmaras Ricardo. Porque com as válvulas no cabeçote, o escoamento entrava rapidamente na câmara, a compressão ocorria de uma forma muito melhor, você conseguia aproveitar mais e atomizar melhor o combustível no ar, certo? Então a mistura com ar combustível foi mais bem aproveitada e se conseguia extrair mais energia da combustão. Então esse foi um fator principal que descontinuou a câmara Ricardo. Apesar disso, surgiram variações desse tipo de câmara de combustão, porque ela virou padrão. A câmara de combustão com válvulas virou padrão. Então surgiram variações. E para motores Otto eu tenho cerca de 3 tipos. Eu tenho as câmaras hemisféricas, a câmara de combustão de banheira invertida e a câmara de combustão de cunha. Qual é a diferença entre elas? Bom, a câmara de combustão hemisférica foi muito conhecida nos anos 70, 80 por causa dos veículos da Dodge, que vinha com aquela designação M, motores V8, de grande deslocamento, certo? E eles tinham esse tipo de câmara de combustão. Por que eles tinham isso aí? Bom, esse tipo de câmara é feita em cabeçotes com fluxo cruzado, dutos grandes. Então, consegue o quê? Um rendimento, um alto rendimento, pois você consegue encher bem o cilindro.
Então, para um motor de, vamos pensar dos V8 da época, e até hoje eles ainda são utilizados nos motores M da Dodge, que tem grande deslocamento de 5, 7 litros. Para encher aquilo ali, você precisa de dutos grandes. E essa câmara de combustão, esse formato da câmara ajudava, auxiliava isso. Por outro lado, é uma configuração cara de se produzir. Imagina a usinagem do cabeçote desse. Deve ser bem mais demorada e bem mais cara, mesmo com os processos de hoje. Entretanto, esse tipo de motor ainda é utilizado para aplicações mais esportivas. Depois, eu tenho a câmara de combustão de formato banheira invertida. E eu tenho também a câmara de combustão de cunha. Basicamente, se a gente olhar para essas fotos, são as câmaras de combustão que são usadas basicamente hoje, pelo menos em motores de injeção no coletor. Por que elas são chamadas assim? Se eu fizer uma secção do motor e olhar nessa vista de corte, eu olhar focando a câmara de combustão, eu vou ver que eu tenho uma banheira invertida, eu vou ver uma cunha. Qual era a grande vantagem dessas duas câmaras? Elas encurtavam o trajeto da chama, ou seja, eu conseguia empurrar toda a minha mistura bem em cima da vela, e aí encurtava o trajeto da chama, a chama ia consumindo toda aquela mistura ar combustível. Quando a chama apagava, os gases ali já estavam em cima da válvula de escape. O mesmo ocorre com a câmara de cunha. Além disso, eu consigo também reduzir índices de detonação, eu consigo melhorar a turbulência, consequentemente a atomização. E no fim de tudo, eu consigo uma eficiência de combustão muito melhor, porque eu tenho um melhor aproveitamento do combustível. Mas essas câmaras de combustão que eu abordei agora são câmaras de combustão para motores de ciclo Otto. E quando a gente está falando de aplicações diesel, tem diferença? Tem, e é um bocado. Vamos dar uma olhada em 3 tipos de câmaras de combustão do ciclo diesel, que são as mais básicas, certo? Sem aprofundar muito, porque essa parte de câmara de combustão é bem complexa, mas se a gente entender esses tipos aqui, já está de bom tamanho. Bom, para a motorização diesel, eu tenho 3 tipos de câmara de combustão. Eu tenho a Quiescent, que em português seria quiescente, com injetor de múltiplos bocais. Eu tenho a câmara de combustão ball-in piston. O que é que isso quer dizer? Tigela no pistão. Eu explico na hora. E esse tipo de câmara de combustão com injetor de múltiplos bocais ou de bocal único. E eu tenho a câmara de combustão com câmara auxiliar indireta, ou seja, eu tenho a injeção feita em uma pré-câmara. Vamos entender agora essas diferenças, porque nos motores diesel há uma preocupação maior com o tipo de câmara de combustão, pois o processo de combustão é mais complexo. Antes a gente tinha uma combustão por centelha, agora a gente tem uma combustão por compressão. Ou seja, já tem uma diferença aí. No motor de combustão interna por centelha, eu controlo o momento da faísca. No diesel, eu controlo a injeção. E aí tem muitas diferenças e isso vale um vídeo. Bom, então vamos lá. A câmara quiescente é um tipo de câmara largamente utilizado em motores diesel de grande porte. Esses motores não requerem uma preocupação, eles não necessitam de uma preocupação tão grande quanto a mistura, porque eles são bem grosseiros. A dimensão de ar é muito grande. Eu estou falando aí de motor de barco, motor de navio, né? O injetor é bem no centro da câmara e ele pode ter múltiplos bocais. O que é que eu quero dizer com múltiplos bocais? Eu tenho na ponta do injetor, do bico injetor, vários bocais, e aí eu consigo distribuir em 360 graus vários sprays de combustível. É isso que eu quero dizer, certo? Então eu tenho uma região profunda no pistão, certo? E ela pode ser, essa profundidade depende da aplicação, e aí eu injeto o combustível ali, ele vai bater nas paredes e vai fazer um movimento de turbilhão, né? Conforme você pode ver aqui no vídeo,
né? Nesse vídeo que eu fiz dentro do laboratório, o jato bate nas paredes e aí dá um direcionamento pro combustível. O combustível dentro dessa seção faz um movimento que a gente chama de swirl, né? Que é como se fosse turbilhão, e aí isso melhora a atomização com o ar. E isso tudo enquanto o pistão está comprimindo a misturar combustível ali dentro. Isso tudo acontece nesse momento, tem que ser muito rápido. O segundo tipo é o tipo ball-in, né? É uma câmera parecida com a câmera Kissente. Ela é chamada assim porque o formato dela é como se fosse uma tigela dentro do pistão. Perceba que se eu fizer se eu ver a seção transversal dela, eu vou ver um formato de uma tigela dentro do pistão. Isso mesmo, o pistão ele tem uma cavidade lá dentro. Nesse tipo de câmara, a câmara de combustão está mais dentro do pistão do que no cabeçote, que é um pouco diferente do que a gente viu no Moto Otto. A gente viu a câmara mais no cabeçote, né? E aqui está mais dentro do pistão. Qual é o objetivo aí? O meu objetivo aqui, como aqui eu não tenho centelha, o meu objetivo aqui é dar um direcionamento para o injetor para a injeção de diesel. Para quê? Para eu, nesse direcionamento, eu conseguir fazer turbilhonar e aí ele vai atomizar melhor, né? Atomizar melhor com o ar, e aí eu vou ter uma mistura rapidamente atomizada e mais bem preparada para queima, certo? Então a tigela ela pode ser, a profundidade depende do projeto, mas o objetivo é promover o redemoinho de ar, certo? Visando agilizar a mistura do combustível com o ar, certo? Ela foi muito utilizada em motores de médio porte e é utilizada em motores de automóveis também. Outra câmara utilizada em automóveis é a câmara de combustão indireta ou pré-câmara, que já é um pouco mais antiga, né? Eu tenho duas câmaras, uma principal e uma auxiliar, conforme você pode ver na foto, certo? Também chamada de pré-câmara ou câmara de redemoinho, né? Pois é lá que acontece o turbilhonamento, né? E essas duas câmaras estão em contato através de um pequeno canal, no qual é empurrado para a pré-câmara ao ser comprimido. Em geral, o formato do canal e da pré-câmara propositalmente provocam uma turbulência no escoamento do ar. O bico injetor pulveriza o combustível dentro da pré-câmara bem no momento em que o escoamento está mais caótico. Isso facilita a mistura do diesel com ar. É justamente esse caos que se quer causar, para que quando eu injetar o diesel comprimido no ar comprimido e quente, ele já consiga atomizar rapidamente e já entra em combustão. Quando a combustão começa dentro da pré-câmara, é por esse orifício que ela volta para a câmara principal, certo? Então esse tipo foi muito utilizado em motores de combustão interna diesel para carros, né, mais antigos, né? Foi uma aplicação bastante utilizada em automóveis. O último tópico, taxa de compressão. O que é taxa de compressão? Muitas revistas citam esse parâmetro, livros sobre motores, mecânicos falam de taxa de compressão, amigos conversando, a taxa de compressão do meu carro é tanto. O que é isso? Taxa de compressão é basicamente uma relação volumétrica. É a relação do volume total do cilindro sobre o volume mínimo, certo? Vamos às fórmulas. Volume total do cilindro é o volume mínimo mais o volume varrido pelo pistão quando ele se desloca do ponto morto superior ao ponto morto inferior. Então, se a gente perceber, a equação é volume varrido mais volume mínimo sobre volume mínimo. Então vai ficar volume varrido sobre volume mínimo mais 1. Pronto, está aí a equação de taxa de compressão, certo? Nós vamos tentar ver na prática, pelo menos, né? Eu tenho essa figura aqui, como você pode ver. Eu tenho 3 pistões, certo? Eu tenho um numa escala de 7 partes e eu tenho outro numa escala de 8 partes, que é o que está no lado oposto. Eu tenho um pistão no meio que está no ponto morto superior. Ou seja, significa que se o meu pistão sobe até o ponto morto inferior, vamos supor que é o de 7 partes, então
a taxa de compressão dele é de 7:1. Se o outro sobe até o ponto morto inferior, a taxa de compressão dele é de 8:1. Ou seja, aqui eu tenho duas situações diferentes. Mas no que isso influencia no desempenho do motor? Eu vou compartilhar com vocês a imagem de um livro de termodinâmica. Essa fórmula rachurada aqui é a eficiência térmica de um ciclo Otto-ar padrão. Esse termo R é a taxa de compressão. Então perceba que quanto maior o meu termo R, maior vai ser esse quociente, menor vai ser esse quociente e menor vai ser a redução da eficiência. Então é aqui que a taxa de compressão influencia no desempenho do seu motor. Esse é o ponto. Só caso você queira saber, o K é a relação de calores específicos. Então é isso. Acho que hoje a gente falou um bocado de coisa sobre cabeçote, né? Se você gostou, dá um joinha. Não gostou, pode dar dislike. Tem dúvida? Escreve nos comentários. Mas também não deixe de olhar os links que eu vou deixar na descrição. Na descrição eu vou deixar os links para Instagram, Twitter do site, mas eu vou deixar o link do artigo desse vídeo. E também vou deixar o nome, né, das referências de livros e artigos que eu peguei para esse vídeo aqui, certo? Então, até a próxima.